Senhor, amados irmãos, quero agradecer primeiramente aos 26 inscritos aí que nós já temos no canal. Isso é uma grande bênção de Deus. Agradecer aos irmãos que estão aí vendo os vídeos, né? Eu não tenho muita influência nessa rede de comunicações, né? No YouTube, mas de certa forma, né, fazendo outras pesquisas a outros canais que estão até há mais tempo do que eu, nós conseguimos algumas visualizações e eu fico muito feliz pela bênção de Deus de poder estar de alguma forma fazendo esse trabalho. Não existe remuneração aqui, é mais algo que senti no coração de fazer e por isso estou fazendo. E o vídeo de hoje, você já deve ter visto na descrição, Se Deus me ama, por que do sofrimento? Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje. Peço a você que não é inscrito, por favor, se puder se inscrever no canal, agradeço. Se gostar do vídeo, aperte gostei. Se não gostar, aperte não gostei. O importante é que você não tire conclusões precipitadas. Pelo menos assista o vídeo até o final. Tá bom? Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Paulo aqui está mostrando para a gente a maior prova de amor que Deus pode ter dado por você e por mim. Não existe uma outra maneira de dar um amor maior do que esse. Deus entregou o que de mais precioso existe e existiu. Não existe nada mais precioso que um dia irá existir do que a vida de Cristo que foi entregue por nós. Não existe nada que possa superar em importância o sangue derramado no Calvário. Mas se Deus nos ama tanto, por que passamos por situações na vida que nós achamos que não devemos passar? Por que nós achamos por que nós passamos por condições em que nós realmente achamos que não deveríamos passar? E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque tem momentos na vida que nós enfrentamos situações maiores do que nossas forças. Como Paulo registra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ele diz que passou por provas maiores do que as suas forças, ao ponto de pensar que morreria. Mas eles creram no Deus que até dos mortos ressuscita alguém. E a pergunta é: por que do sofrimento? Por que o sofrimento nos vem? Quais são os motivos? Eu gostaria de contar 4 breves histórias para vocês e depois dar uma conclusão a esse pensamento. Primeira, a história de um missionário que ia viajar para a África para pregar o Evangelho, mas foi acometido de uma grande doença, uma doença terrível. Mas ele conseguiu ir revertendo o quadro da doença conforme o período da viagem ia chegando, a data da viagem ia chegando. E ele conseguiu ir melhorando ao ponto de melhorar mesmo. A igreja ficou em oração e ele foi ao médico. E o médico disse: olha, você deve ficar um pouco mais de repouso, tomar mais uma quantidade de medicamentos antes de viajar. Bem, a igreja ficou em oração, ele em oração, todo mundo jejuando e orando. Quando chegou na data da viagem, ele se achou em condições de ir. Disse que estaria colocando a sua vida na mão de Deus e viajou para a África para pregar o Evangelho. Só que na África passaram-se alguns meses, cerca de 3 meses depois, ele já não tinha mais condições de pregar o Evangelho. Ele não queria voltar para o seu país de origem e continuou pregando até que um dia essa doença cobrou o seu preço e ele morreu. Morreu num país distante, pregando o Evangelho. A pergunta que se faz é: por que Deus não curou esse homem? Por que Deus viu, ele estava pregando o Evangelho, por que Deus não curou a vida desse homem, não fez esse homem
continuar pregando o Evangelho? Não era uma coisa boa pregar o Evangelho? Não era uma coisa boa fazer isso? Bem, outra história que eu vou contar para você é a história de um pastor que no final de um culto de domingo, termina o culto, ele fica um pouco mais de tempo na igreja, um culto, uma igreja muito grande, inclusive de Niterói, essa igreja. E no final do culto ele está saindo da garagem da igreja com seu carro, manobrando de ré, e ele atropela o seu próprio neto. E o neto dele morre no lugar. A pergunta é: como pode, depois de sair de um culto, de falar de Deus no microfone, ele fazer isso? Um outro pensamento é de alguns anos atrás, um garoto, uma criança, no banco de trás de um carro. A família sofre um assalto. A criança fica presa pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. E ela é arrastada por alguns quilômetros e fica totalmente desfigurada. Isso foi até um caso que saiu em todos os jornais do Brasil, inclusive ganhou notícias no exterior. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite? Como, por exemplo, uma família que viveu, ela gastou sua economia para construir uma casa, constrói a casa, tem um filho. E depois que tem esse filho, ela junta essa economia e constrói uma piscina. E essa criança faz 2, 3 anos, 4 anos. E de repente a mãe está na cozinha fazendo as suas coisas e essa criança está sempre sorridente, rindo pela casa, brincando, fazendo barulho. E de repente essa criança não faz mais barulho nenhum, a mãe não ouve mais nada, o pai não está em casa, a mãe não ouve nenhum barulho. E quando ela está procurando o seu filho pela casa, ela consegue observar o corpo do seu filho afogado dentro da piscina. Por que Deus permite isso? Como explicar isso? Por que Deus permite o sofrimento, já que Ele é amor? Por que Ele permite o sofrimento? Bem, é difícil até explicar, irmãos, mas vamos tentar. O primeiro ponto é que muitas das vezes a culpa deste sofrimento é nossa. O missionário, por exemplo, ele poderia ter ouvido o médico. Ele poderia ter ficado mais tempo, se recuperado da doença e depois ter ido ver a sua viagem missionária. O pastor poderia, antes de sair no carro de ré, ter olhado para ver como estavam as coisas, não entrar no carro e sair. Não se sabe se ele entrou no carro e ficou fazendo alguma outra coisa dentro do carro. Às vezes, a culpa do sofrimento que vivemos é nossa culpa. Quando nós passamos sofrimento com nossos filhos e a coisa é tão densa que não conseguimos enxergar que faltou em nós um pouco mais de seriedade na hora da correção. E vivemos um sofrimento por nossa própria culpa. O segundo ponto é a culpa do pecado. O pecado que transforma o homem no que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o homem da última hora será perverso, ambicioso, enganador, ganancioso. O perfil do homem da última hora, que respinga em inocentes, como esse menino que foi arrastado por esse carro. O perfil do homem da última hora. O terceiro ponto é porque o mundo realmente jaz no maligno. Esse jaz é de jazigo, de sepultura. O mundo está morto no diabo e vive a sua fisiologia, que é o sofrimento. É algo que o diabo tem nele. É a excreção dele, o sofrimento. Quem se envolve com ele vive o sofrimento. E o ponto agora que precisa de um pouco mais de atenção sua é que muitas das vezes Deus permite o sofrimento
Porque numa conta onisciente, que só Deus sabe fazer, não sei como te explicar isso melhor, mas vai ser muito melhor para você, ou até mesmo para algo melhor ou maior do que você, que é a glória de Deus ser manifestada a outros e não somente a uma pessoa. João capítulo 9, o cego de nascença. Por que ele estava cego? Porque através daquela cegueira se manifestaria a glória de Deus. Capítulo 11 de João, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Mas aquela morte aconteceu para a glória de Deus. A tribulação que Jó viveu, a maior prova que a Bíblia mostra é a prova que Jó viveu. Jó viveu para a glória de Deus. No final do livro de Jó, Deus é glorificado. E Jó reconhece que a experiência que ele viveu com Deus no sofrimento foi muito maior do que o de antes. Pois Jó escreve: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu queria, para terminar, deixar um texto para você. Quem sabe esse texto fale melhor do que eu. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se foram. Eu não sei qual momento você está vivendo, pode ser um momento difícil, talvez o mais difícil da sua vida, com seus familiares, com seu emprego, sua vida financeira. Eu não sei qual é o problema, mas de uma coisa eu sei: um dia isso tudo vai acabar. Permaneça fiel, pois Deus é fiel. O sofrimento vem, ele vai vir, mas maior é o que está contigo, creia nisso. Se agarre em Cristo, se envolva com a obra de Deus. Com certeza, Ele vai te dar a arma certa para essa grande batalha. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus é fiel. Nunca se esqueça disso. Amém.